Imagine o seguinte, você foi convidado para realizar uma palestra, uma apresentação, pregar na sua igreja. E agora, como que você se sentiria? É normal não estar preparado para este momento e até mesmo entrar em pânico só em pensar nesta possibilidade. E entre as dúvidas que surgem estão: como saber sobre o que devo falar? O que eu gostaria que as pessoas sentissem durante a minha palestra, a minha apresentação, a minha pregação? E mais, como eu inicio, desenvolvo e concluo a minha apresentação? Se essas dúvidas e outras surgem quando você tem a oportunidade de ir a público se expressar, eu te convido a vir comigo neste vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que tem o objetivo de te ajudar a destravar o seu poder de comunicação e oratória. Eu sou o Leidson Vieira e o tema do nosso vídeo é como montar uma palestra. Durante este vídeo você irá aprender uma estrutura estratégica e organizada para você montar qualquer tipo de palestra que você quiser, onde você será capaz de atrair a atenção do seu público do começo ao fim da sua apresentação. E talvez você pense assim, Leidson, do começo ao fim? Rapaz, se você tem dúvidas com relação a isso, possivelmente você irá se identificar muito com a história que eu irei compartilhar aqui com você. Certa vez, uma mulher, ela estava em um restaurante e analisando ali o cardápio, ela decide pedir uma sopa. Então ela chama o garçom vem, tira o seu pedido, pouco tempo depois ele traz a sopa ali e serve à mesa daquela mulher. E ele sai para atender outra mesa. E quando ele retorna, a mulher acena para ele e o garçom rapidamente se dirige à mesa e pergunta: em que posso ajudá-la? E a senhora diz: o senhor poderia experimentar a minha sopa, por favor? O garçom ele acha estranho aquele pedido e rapidamente ele pergunta para a mulher: há algo de errado com a sopa, senhora? E a senhora responde: não há nada de errado com a sopa, mas o senhor poderia experimentar, por gentileza? E o garçom rapidamente ali raciocinando, ele supôs que a sopa estivesse fria. Então ele se dirige à mulher com um pedido de desculpa. Ele diz: senhora, me desculpe pela sopa fria, não se preocupe, não há nenhum tipo de problema, eu irei levar essa daqui e trazer outra para a senhora. E a senhora responde: não, não há nenhum tipo de problema com a sopa, mas o senhor poderia experimentar, por gentileza? Ou seja, não é normal um garçom experimentar a refeição de um cliente. Só que a senhora insistia tanto para que ele pudesse experimentar a sopa e sem graça e sem saber qual era o real motivo daquele pedido e não sabendo mais o que fazer por achar ter esgotado todas as suas deduções, ele decide perguntar para a mulher: senhora, se a sopa ela não está ruim e ela não está fria, qual é o problema com a sopa? Se for necessário, eu posso trazer um outro prato do seu agrado. E a senhora olha para o garçom mais uma vez e responde: desculpe-me por insistir, mas se o senhor quiser realmente saber qual é o problema com a sopa, o senhor terá que experimentá-la, prová-la. E diante de tamanha insistência, ele se rende ao pedido da senhora, ele se assenta à mesa ao lado da mulher, alcança o prato com a sopa, coloca na sua frente e ao procurar uma colher, ele olha para um lado e para o outro, mas não havia colheres. E antes que ele pudesse se pronunciar, a mulher diz: entendeu agora? Não há colher. Esse é o problema com a sopa. Não consigo tomá-la. Essa história, ela retrata como muitas pessoas se comunicam sem clareza, com rodeios, sem objetividade, não chegando ao amargo da questão, acham que as pessoas irão entender tudo que elas dizem ou pensam. Fazem da comunicação algo complicado e difícil, quando na verdade deveria ser simples. As pessoas não são iguais. Elas pensam e entendem de maneiras diferentes. O que parece ser simples para uns se torna difícil para outros. E essa pode ser uma realidade também em apresentações, palestras, sermões, onde pode se falar muito e se entender pouco ou nada devido aos ruídos na comunicação. Alguns oradores, quando têm a oportunidade de levar a sua mensagem a um público, eles acham que porque conhecem o assunto, que eles podem simplesmente chegar e despejar no público que todos vão entender. Mas as coisas não são bem assim. É preciso organizar a apresentação para poder atender às expectativas e envolver o público. Os detalhes envolvidos na realização de uma palestra são super importantes,
porque é eles que irão garantir o sucesso da palestra e a satisfação daqueles que estarão participando, seja no trabalho, em sala de aula, até mesmo entre familiares e amigos. Organizar a mensagem é fundamental para se garantir a clareza e a compreensão ali da mensagem. Porém, muitas pessoas não sabem como estruturar uma apresentação. E foi por isso que eu separei uma estratégia com 7 passos fundamentais para você ser capaz de montar qualquer tipo de palestra, sermão, pregação. Essa estratégia foi extraída do livro Os Segredos das Apresentações Poderosas, de Roberto Chianchic. Então, se você tiver interesse em querer adquirir esse livro, é só você dar um Google que você irá encontrar, beleza? E antes de você começar a colocar a mão na massa aí para poder estruturar, montar a sua apresentação, você precisa se atentar a 5 pontos cruciais antes desse processo. E esses 5 pontos, eles irão te dar uma clareza, uma assertividade muito maior para você estruturar, montar as suas apresentações, as suas palestras, os seus sermões. Leidson, e quais são esses 5 pontos cruciais que eu preciso saber antes de colocar a mão na massa para poder estruturar, montar a minha palestra, o meu sermão, a minha apresentação? E antes de nós conhecermos, será importante você ter um bloco de anotações aí, porque esses pontos são fundamentais e eu tenho certeza que você não vai querer esquecer eles. Então, prepare um bloco de anotações, abra o Word, enfim, eu não sei como que você irá fazer isso, mas é importante você anotar, ok? E o nosso primeiro ponto crucial que você precisa se atentar antes de começar a montar, a estruturar a sua palestra, a sua apresentação é qual o resultado que você quer alcançar com a sua palestra, com a sua apresentação. Ou seja, você não pode simplesmente apresentar algo simplesmente por apresentar. Então é importante que você tenha um objetivo claro na sua mente. Qual o resultado que você quer alcançar com a sua apresentação? Se pergunte o seguinte: a sua apresentação, a sua palestra, o seu sermão chegou ao fim. Qual o resultado alcançado? O que as pessoas estão sentindo, vendo, executando? Quais decisões foram tomadas? Quais mudanças ocorreram? Quando você define o resultado que você quer alcançar com a sua apresentação, isso te dá clareza e assertividade muito maior para você poder estruturar e montar a sua apresentação. Ou seja, quais informações, dinâmicas, histórias, músicas, ilustrações, enfim. Então, ter um resultado em mente te dará uma clareza maior para você poder definir esses pontos cruciais aí na sua apresentação, na sua palestra. Então, esse foi o primeiro ponto. Qual o resultado que você quer alcançar? O segundo ponto é: quem é o seu público? É a partir da definição do público que você poderá se concentrar em outras questões relativas à sua apresentação. Você precisa verificar quem é o seu público-alvo em termos de gênero, idade, interesses, nível de instrução, etc. Todas essas características de um público irão dizer muito sobre o tom da linguagem que você irá utilizar, quais os tópicos que você irá abordar, qual o nível técnico da sua apresentação, entre outros aspectos. Então procure saber essas informações com antecedência para você poder elaborar a sua apresentação, ou seja, conheça o seu público. E o terceiro ponto crucial que você precisa se atentar antes de montar a sua palestra é criar a promessa da sua palestra, ou seja, apresentar os ganhos que o seu público terá ao assistir à sua apresentação. Isso se chama antecipação do conteúdo ou a conclusão da sua apresentação logo no início. Então isso tem um poder de cativar mais a atenção do seu público, porque eles passam a saber do resultado que eles irão alcançar, mas para isso eles precisam passar pelo processo da sua apresentação, eles precisam assistir e ouvir do começo ao fim. Então faça aí um resumo da sua apresentação com os principais ganhos que o seu público terá ao assistir à sua apresentação. E o nosso quarto ponto crucial é a introdução da sua apresentação, da sua palestra, do seu sermão, não importa. E é nesse ponto onde muitos pecam. Alguns dizem assim: no começo eu me enrolo ali um pouco, mas depois que eu entro no conteúdo é só sucesso, é só maravilha. Meu querido, minha querida, a sua palestra, a sua apresentação, seu sermão precisa ser sucesso do começo ao fim. E sem sombras de dúvidas, esse é o maior desafio em apresentações. Porque a introdução é o primeiro contato que o orador, o palestrante tem com o público. São poucos minutos cruciais para se gerar uma conexão e fazer com que as pessoas estejam atentas ao conteúdo que será passado dali em diante.
Portanto, na sua introdução, jamais, em hipótese alguma, entre diretamente no conteúdo, ou seja, trabalhe uma dinâmica, conte uma boa história, gere expectativa no seu público. E se por acaso você tem dificuldades em fazer uma boa introdução, existem várias técnicas, ferramentas que podem te auxiliar para você fazer uma boa introdução nas suas apresentações. Mas se você quiser que eu grave um vídeo falando sobre isso, como realizar uma boa introdução nas apresentações, palestras, sermões, enfim, é só você deixar aqui nos comentários que eu irei analisar com muito carinho e assim preparar um material, um vídeo que poderá não só ajudar você, mas também outras pessoas. E nós vamos para o nosso quinto ponto crucial que você precisa se atentar antes de começar de fato a colocar a mão na massa aí para poder estruturar, montar as suas palestras, seus sermões, as suas apresentações, que é determinar a ideia central da sua palestra, da sua apresentação, ou seja, é a essência, a síntese máxima do que você quer transmitir para o público. Ela deve fazer o seu público pensar assim, ó, poxa, como não pensei nisso antes? Ela será o fio condutor das suas ideias, onde ela tem o objetivo de provocar uma reação no seu público e fazer com que eles queiram saber mais sobre aquilo que você tem a dizer, que você tem a falar, a apresentar. Então, pessoal, esses daqui foram 5 pontos cruciais que você precisa se atentar antes de começar de fato a estruturar, montar as suas apresentações, beleza? Agora, neste momento, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque nós iremos agora conhecer a estrutura, o passo a passo para você montar qualquer tipo de palestra. E lembrando que essa estratégia ela foi extraída do livro Os Segredos das Apresentações Poderosas de Roberto Chiachik. Então, se você tiver interesse em adquirir o livro, é só dar um Google aí. São 7 passos fundamentais e o primeiro deles é apresentar um problema, desafio ou oportunidade. Então, esse é o motor que fará com que as pessoas, o público, se interesse pela sua palestra. Ou seja, como resolver um problema, como aproveitar uma oportunidade ou como superar um desafio. Então, os 3 são poderosos, mas mostrar um problema faz com que o público se comova com a angústia de algo que o aflige. Atualmente vivemos na era das preocupações, ou seja, os problemas eles atormentam as pessoas. E quando alguém mostra a possibilidade de resolvê-los, consegue atrair a atenção desse público. Então, seu primeiro passo é você definir o que você quer trabalhar na sua apresentação. Você quer apresentar uma oportunidade, orientar o seu público a superar um desafio ou a resolver um problema. Então, defina o que você quer trabalhar na sua palestra, beleza? E o nosso segundo passo é a identificação do público com o problema que foi apresentado. A plateia ela tem que se identificar com o problema que você está apresentando e é você que tem que criar essa identificação. As pessoas elas precisam se enxergar em seu discurso, na sua descrição, e quando isso acontece, elas têm a incrível sensação de que você está falando especialmente para elas. E para você conseguir isso, você pode contar histórias, mostrar exemplos, trazer evidências e argumentos de que o problema que você colocou é algo significativo e que existe na vida de quem está ouvindo você. Descreva bem o cenário ao ponto do seu público pensar assim, ó, eu tenho esse problema. Parece que ele está falando para mim. É claro que as palavras que você diz, elas precisam ser construídas e escolhidas para que as pessoas se identifiquem com o problema e esperem que você mostre a solução para elas. Esse foi o segundo passo, ou seja, você imaginar uma pessoa que tem tal problema que você está abordando e imaginar qual é a rotina, qual é os desafios que ela tem no seu dia a dia, que coisas acontecem para que você possa narrar e descrever e criar essa identificação com o seu público, beleza? E nós vamos para o nosso terceiro passo para você poder estruturar e montar qualquer tipo de palestra, que é descrever a causa do problema. É neste momento que você deve dizer e descrever que realmente sabe quais são as razões que fazem o problema ocorrer. E uma frase muito forte que você pode utilizar neste momento é: eu sei o que você está passando e sei o porquê isso acontece. Então, demonstrando as causas do problema, você mostra para o público que realmente você entende daquilo que você está tratando. E quando você mostra para o seu público que você realmente conhece a dor dele e você sabe com exatidão, rapidamente o público eles ficam querendo saber do tratamento. Portanto, depois que você apresentou o problema, você tem que mostrar as causas para que o público ele sinta confiança naquilo que você está abordando ali com eles. Então esse daqui foi o nosso terceiro passo, ou seja, você
apresentar as causas do problema para que o público perceba que realmente você entende daquilo que você está falando. E nós vamos agora para o nosso quarto passo, que é a solução. Quando o seu público percebe que você entende do problema que ele está vivendo e sabe também as causas desse problema, imediatamente ele fica querendo saber da solução. É neste momento que você deve aproveitar a curiosidade do seu público. Mas, infelizmente, alguns oradores, palestrantes, eles simplesmente apresentam ideias e considerações do que as pessoas podem fazer para resolver os problemas. E segundo o livro Os Segredos das Apresentações Poderosas, apresenta um argumento bem interessante, que os campeões em palestras, eles propõem caminhos e soluções claras e objetivas para resolver o problema. Todos estão sedentos por resultados. E ideias existem aos montes por aí, mas pouquíssimas realmente resolvem os problemas. Por isso, traga soluções reais, viáveis e possíveis em suas apresentações, pregações, palestras, enfim. E nós vamos agora para o nosso quinto passo, que é apresentar o passo a passo da solução, ou seja, o método, como que as pessoas irão aplicar a sua solução. A solução que você traz, ela é uma saída para o problema do seu público. Mas depois que essa solução é apresentada, a pergunta que fica no ar é: como que eu faço isso funcionar para mim? E na hora que a mente do seu público perguntar como que eu resolvo esse problema, você tem de entregar o método da sua solução de uma forma que seja organizada e didática. Porque depois que as pessoas estão convencidas da possibilidade de resolver um problema, elas querem o quê? Um sistema, um método para poder entrar em ação, para poder agir. E você precisa mostrar esse método para ajudá-las a entrar em ação o mais rápido possível. Esse daqui foi o nosso quinto passo e nós vamos agora para o nosso sexto passo, que é a motivação para a ação. Aqui deve acontecer o que os americanos chamam de call to action, ou seja, a chamada para a ação. É uma mensagem que irá impulsionar as pessoas a fazerem o que você quer que elas façam. Então, incentive as pessoas a implementarem o seu método, a sua solução. E neste momento, jamais, em hipótese alguma, fale do problema novamente, porque você pode acabar o quê? Desmontando tudo que você construiu. É como uma esposa que está tentando negociar com o marido para saírem mais nos finais de semana para poder terem um tempo mais juntos. E quando finalmente ela consegue isso, ela se volta a falar da falta de convívio, dos problemas, e isso acaba o quê? Desmotivando e desencorajando o seu parceiro, seu marido, a poder agir na direção que ela quer. E em palestras, sermões, pregações, pode acontecer a mesma coisa. Então, não fale mais dos problemas, fale do futuro e principalmente da mudança para o sucesso. E em meio a tantas coisas, o público, as pessoas querem que alguém as oriente na primeira ação a ser executada. Então, aproveite esse momento para poder entregar uma primeira ação aí para o seu público. E nós vamos agora para o nosso sétimo e último passo para você finalizar a estrutura da sua apresentação, da sua palestra, do seu sermão, que é a celebração. Então conclua a sua apresentação em um clima de celebração, de festa, de animação, porque você transmitiu algo importante, fundamental para o crescimento e o desenvolvimento de todos aqueles que participaram da sua apresentação do começo ao fim. Então, você tem que terminar em um clima em alta, ou seja, em alto astral. A sua apresentação ela tem que terminar com uma frase para cima, que motiva todos os participantes a poder implementar aquilo que você apresentou. O final da sua apresentação tem que terminar com uma mensagem de sabedoria que mostre para as pessoas ali presentes que existe vida além do problema. Leve o seu público a um estado emotivo e energizado que os faça sentir a alegria de viver. Portanto, comemore e termine com a energia lá no alto, incentive as pessoas e termine aí em alto astral, beleza? Então, pessoal, esses daqui foram 7 passos para você poder estruturar e montar qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de apresentação. E agora, criado a estrutura da sua apresentação, você vai o que agora? Pesquisar informações para você criar o conteúdo da sua palestra, do seu sermão, da sua apresentação. Ou seja, é você pesquisar, estudar, e construir um conteúdo profundo, um conteúdo denso, um conteúdo rico com informações, original, sofisticado e objetivo para o seu público. E o livro ele traz um questionamento bem interessante, que quando você for realizar a sua apresentação, você se fazer a seguinte pergunta: como que eu posso ajudar essas pessoas a realizarem seus objetivos? E trabalhar em cima dessa proposta com muita energia, porque uma palestra ela não tem o poder de mudar a vida de uma pessoa,
mas ela tem um poder de mover para outra direção onde se encontram seus objetivos. Então, pessoal, esses daqui foram 7 passos para você poder montar e estruturar qualquer tipo de palestra, sermão, pregação que você quiser. E se esse conteúdo ele contribuiu com o seu desenvolvimento para que você possa melhorar a construção das suas palestras, ou quem sabe talvez é uma primeira palestra que você está pesquisando e você chegou até o final aqui desse vídeo. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixe aí o seu like, deixe nos comentários também o que você mais gostou e deixe também sugestões de conteúdos que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos vídeos que eu estarei publicando aqui. Então, toda quinta nós temos vídeo novo aqui no canal a partir das 19 horas, beleza? E na próxima semana eu volto com mais dicas e técnicas para você. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.